Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leandro Casale, mais uma vez, professor de História. E a gente está chegando aqui às vésperas do Enem, praticamente na véspera do Enem já. E nesse vídeo a gente vai ter ali uma revisão sobre os principais temas que têm caído nas provas do Enem nos últimos anos. Existe uma tendência que você pode observar nas provas do Enem de 2009 para cá, alguns assuntos que são bastante recorrentes, principalmente assuntos envolvendo a história do Brasil. E aí eu faço um convite a vocês para que a gente possa viajar no tempo a partir de agora. A gente vai percorrer vários assuntos, de maneira muito resumida, é claro, só para a gente dar aquele gás final, aquele sprint final, para tirar as tuas últimas dúvidas, para que você possa mandar super bem na tua prova que está chegando aí. Beleza? Dá uma olhadinha no quadro aqui nos tópicos que eu estou colocando para vocês e a gente vai pontuando cada um deles. Ó, vou sair daqui para que você possa observar, tá? Lá na ponta, na esquerda, a gente está colocando aqui assuntos desde o período colonial, passando até o século XX na história do Brasil. E eu pontuei alguns assuntos também aqui de história geral, como a gente costuma falar, né? Talvez você esteja estranhando. Casale, tem muito mais assunto de história do Brasil, quase não tem história geral. Será que no Enem não vai cair quase nada mesmo de história geral? Bom, como eu comentei, tradicionalmente o Enem cobra muito mais temas envolvendo a história do Brasil, diversidade, pluralidade étnica, questões que misturam conteúdo com interpretação de texto. E por mais que a gente saiba, né, dos debates mais polêmicos recentes envolvendo aí as questões do Enem, a gente acredita que essa prova ela não vai mudar radicalmente esse ano. Então a tendência é que os temas que têm sido cobrados mais nos últimos anos, principalmente de 2009 para cá, se mantenham nas provas. Por isso a gente está apostando nesses temas aqui. Obviamente isso não é uma profecia. Isso aqui não é uma aposta que você vai poder me cobrar depois. Olha, vai cair isso na prova, o Casale falou que vai cair. Não. Obviamente isso aqui está baseado nos últimos anos. A gente analisa os assuntos que mais caem e dá para a gente pontuar que esses são os assuntos que são mais frequentes aí na prova de vocês. Beleza? Vamos lá. Começando aqui por período colonial. Tá? Eu coloquei para vocês economia açucareira, escravidão e mineração. Bom, a atividade açucareira, você tem que lembrar, assim que começa a montagem de um sistema de colonização, de fato, na história do Brasil, com o objetivo não só de obter lucro dentro dessa lógica mercantil, mas principalmente de ocupar esse território por conta das ameaças estrangeiras, principalmente as ameaças de invasão francesas, Portugal tenta estabelecer nesse território que hoje a gente chama de Brasil, principalmente no seu litoral, né, na época era bem diferente, o sistema de plantation, com latifúndio, monocultura, escravidão principalmente, tudo voltado para a metrópole e produção para o mercado externo, na sua grande maioria. Existe produção para o mercado interno também, obviamente, produção, né, de atividades complementares como a própria pecuária, as drogas do sertão, a produção de mandioca, que era a base da alimentação na colônia, mas essencialmente, quando a gente fala de economia colonial, a gente trabalha o primeiro produto que desponta, digamos assim, na história do Brasil nesse período colonial, que é a cana-de-açúcar. Cabe lembrar, essencialmente a cana ela é produzida no Nordeste e as duas maiores áreas produtoras são Bahia e Pernambuco. Não é à toa, a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, colônia, como a gente chama, América Portuguesa, era de fato Salvador, uma das duas principais áreas de produção de açúcar, como a gente acabou de comentar. Tudo bem? Você sabe também que durante esse período açucareiro houve uma invasão holandesa, porque a Holanda foi proibida de participar do comércio açucareiro, que era extremamente lucrativo. Lembra que o açúcar era apelidado de ouro branco, você pagava transações comerciais, dotes de casamento com os saquinhos de açúcar, ok? Por isso a Holanda invade o Nordeste, por conta da perda do lucro dessa atividade econômica da qual ela fazia parte, mas durante a União Ibérica, Portugal e Espanha estavam sob o domínio da mesma dinastia e acabaram ali decretando a proibição dos holandeses de continuarem participando no comércio açucareiro. E aí a Holanda invade primeiramente a Bahia, mas a invasão que dura mais tempo ocorre em Pernambuco e numa parte do Nordeste, né? Por isso você vai chamar de Brasil holandês, de Nordeste holandês. Tudo bem? Quando os holandeses são expulsos, aí o Brasil vai enfrentar o que a gente chama de uma crise da economia açucareira. Eu coloquei entre aspas porque essa crise não significa dizer que o açúcar deixou de ser produzido, perdeu importância. Na verdade, a concorrência desse açúcar produzido no Nordeste com o açúcar que a Holanda passou a produzir nas Antilhas, no Caribe,
por exemplo, em Curaçao, né, uma das ilhas caribenhas, ali a Holanda também produz um açúcar de muita qualidade e consegue concorrer com o açúcar do Nordeste, fazendo com que o preço no mercado internacional do açúcar sofresse uma queda, obviamente. Tudo bem? Mas o açúcar não deixou de ser produzido e ele não esvaziou a sua importância na história da economia colonial. Indo para um segundo momento, a gente observa que a escravidão está entre a mineração e a economia açucareira. Gente, eu já falei isso aqui num outro vídeo e vou reforçar mais uma vez. Presta muita atenção. Vou chegar mais perto de você aqui, tá? Ó, escravidão é um tema que cai no Enem em todas as provas de 2009 para cá. De 2009 para cá, em todas as provas do Enem, o tema da escravidão é presente. Existem várias maneiras de você cobrar a questão escravista. Você pode falar do porquê do predomínio da mão de obra escrava negra, de origem africana, em detrimento da indígena. Ou você pode, por exemplo, falar do processo de abolição da escravidão, que vai vir no período do Brasil Imperial, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Ou seja, a escravidão é a base da produção na história do Brasil, principalmente a escravidão negra, e você também pode falar da escravidão indígena, que aconteceu, apesar de não ser a principal mão de obra, a mão de obra que sustentou a produção durante a maior parte do período colonial, é característica sim a utilização de mão de obra escrava indígena, só que comparada à mão de obra escrava de origem africana, a indígena não predominou, ok? A escravidão ela é base para a produção açucareira e ela é base para a produção da atividade mineradora também. Tanto é que há um boom no tráfico negreiro, a chegada de africanos escravizados da África para o Rio de Janeiro é uma das características do século XVIII, que é o século da mineração. E aí a gente tem um bom escravista, mais uma vez. Nesse momento você observa uma mudança. Há um deslocamento do eixo econômico, do eixo político, do Nordeste para o Sudeste, já que a mineração se concentrava essencialmente em Minas Gerais. Por isso, o Rio de Janeiro vai se transformar na capital da colônia. Isso é feito pelo Marquês de Pombal, nessa transferência, ministro português no século XVIII, que coloca a capital ao lado de Minas Gerais, por conta da importância do porto do Rio de Janeiro, que escoava todos esses metais, e era de onde você também importava os principais produtos. E aí o Rio ganha uma importância muito grande na história do período colonial e na história do Brasil como um todo. Seria a capital do Brasil até quando? Você sabe, ele mesmo. Só com Juscelino Kubitschek é que a capital é transferida de fato do Rio de Janeiro para Brasília. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Lembra que eu convidei a vocês para uma viagem no tempo, certo? Então, a gente ainda está no período colonial, a gente ainda está no século XVIII. Tudo bem? Todo mundo junto aí? Beleza. Bom, aqui no segundo tópico, a gente está colocando Brasil Império. Eu sei que Brasil Império é um período muito extenso, né? Pô, Casale, pega primeiro reinado, regência, segundo reinado. Dentre esses temas, qual que cai mais? Bom, baseado nas últimas provas, nos últimos anos, segundo reinado é um assunto mais recorrente se comparado a primeiro reinado e regência. Mas já caiu questões sobre esses outros dois períodos também. Só que quando cai primeiro reinado, gente, ou vai ser trabalhando, por exemplo, a Constituição de 1824, a outorgada, aquela que o Dom Pedro impôs. Outorgar significa impor, não esquece disso. Não confundam a Constituição de 24 com a Constituinte da Mandioca. A da Mandioca foi um projeto que o Dom Pedro vetou. Ele fechou a Assembleia Constituinte na chamada Noite da Agonia e outorgou na sequência a Constituição de 1824, a primeira Constituição da história do Brasil, onde você tinha os três poderes tradicionais e um quarto poder acima, que é o poder moderador, o poder do próprio Dom Pedro I. Por isso foi um governante, né? Foi um imperador muito centralizador e autoritário. Essas são algumas características do seu governo. É um governo curto, muito instável política e economicamente, dura só 9 anos, vai de 1822 a 31, e ele abdica em 31, e o seu filho, o Pedrinho, tinha 5 anos de idade nesse momento, não tinha idade para assumir o trono, por isso começa o tal do período regencial, que é um período muito conturbado. Um momento onde várias revoltas separatistas marcaram o Brasil, tentativas de separação de Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul. Dentre as rebeliões mais famosas temos a Farroupilha, que foi mais elitista, a dos Malês, que foi muito específica na Bahia, de escravos islâmicos alfabetizados, né, que liam o Alcorão, e uma revolta que durou poucas horas, até a Sabinada, Balaiada, a Cabanagem. Balaiada e Cabanagem são as mais, digamos que, populares
nesse momento, fruto dos problemas sociais e econômicos que essas regiões viviam, né, e eram assoladas de maneira mais intensa se comparado ao Sudeste. A Farroupilha é dos estancieiros, dos criadores de gado, que tentam se separar não só no Rio Grande do Sul, mas chegam a proclamar uma república em Santa Catarina também. E nessa, houve a participação de um estrangeiro bastante famoso na história do Brasil e também na história da unificação italiana. Ele mesmo, se você lembrou desse sujeito, está certo, Giuseppe Garibaldi. Ele participa da Revolução Farroupilha de 1835 a 45, lá no sul do Brasil. No final desse período regencial, você tem a ascensão do Pedrinho. Pedrinho agora assume como imperador aos 14 anos de idade. Teriam perguntado ao Pedrinho, né, se ele queria o trono naquele momento, e ele teria respondido: quero e quero já, quero agora. Óbvio, né, gente? Se coloca no lugar de um garoto de 14 anos de idade, onde perguntam para ele se ele tem ali vontade de ser imperador do Brasil e de usufruir de toda aquela pompa, aquele status, o poder que ele teoricamente usufruiria naquele momento. Ele é aclamado imperador em 1840 no chamado golpe da maioridade. Ele assume, antes de completar a maioridade, assume com 14 para 15 anos. Obviamente, o Pedrinho não governava na prática com essa idade. Ele era manipulado ali pelas elites que estavam à sua volta, ele era uma espécie de marionete, nas mãos, uma hora, de liberais, que foram os que deram o golpe da maioridade, logo depois dos conservadores. Aos poucos, esse cenário foi se estabilizando politicamente, o Pedrinho foi se tornando adulto, foi amadurecendo politicamente, definindo a sua personalidade, e foi uma figura muito importante para que essa estabilidade política fosse construída e conquistada ao longo desse segundo reinado. Não é à toa, ele fica 49 anos no poder. O governante ficou o maior período, o maior tempo no poder na história do Brasil, por ser um monarca, obviamente, não tinha um mandato. Ele fica de 1840 a 1889. Tudo bem? Respira. Estamos em Brasil e Império ainda, beleza? A gente divide esse segundo reinado em duas partes, tá? Eu estou colocando aqui, ó, segundo reinado. Eu comecei falando da estabilidade, liberais e conservadores farinha do mesmo saco, né? A gente já fez um outro vídeo sobre isso aqui. Ambos queriam a escravidão, o latifúndio e a monarquia, apesar das divergências entre os dois. Os anos 50 e os anos 60 são o auge de estabilidade do segundo reinado. Só que tudo muda, ou pelo menos começa a mudar, a partir de uma guerra que é um divisor de águas na história do Império. Essa mesmo, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Nessa guerra, o Brasil, junto de Argentina e Uruguai, a chamada Tríplice Aliança, batalha contra os paraguaios, liderados, né, pelo Tirano Lopes, ou Solano Lopes, melhor dizendo, ele era apelidado de Tirano Lopes pela imprensa brasileira, que tinha um projeto naquele momento expansionista. Tinha o sonho de conquistar uma saída para o mar, para o Paraguai. Você sabe que o Paraguai não tem saída para o mar. E o Solano, portanto, tinha um projeto expansionista que visava anexar o porto de um país que não era independente há muito tempo, não. Se você pensou Uruguai, tá certo. Lembra, voltando lá no nosso processo de independência, que o Uruguai, quando o Brasil se tornou independente, fazia parte do nosso território. Era a Cisplatina, ok? Aquela área era uma área estratégica, disputada há muito tempo. Lá no período colonial, você volta na colônia do Sacramento, no Rio da Prata, e Dom João, durante o período joanino, invade a Cisplatina, e quando o Brasil se torna independente, a Cisplatina fazia parte do Brasil. Só no primeiro reinado, que durante a chamada Guerra da Cisplatina, entre Brasil e Argentina disputando a Cisplatina hoje, o Uruguai se transforma num país independente, não ficou nem para o Brasil, nem para os argentinos, se transformou num estado independente a partir de 1828, como é até hoje, né? Um país pequeno ali no sul da América do Sul, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, fez parte do Brasil por pouco tempo. E depois dessa derrota na Guerra da Cisplatina, isso é mais um fator que acaba corroborando para a crise política do governo do Pedro I. Né? Isso tudo estava no primeiro reinado. Só voltei um pouquinho para lembrar, né, dessa historinha rápida aí do Uruguai. Então, volta no tempo mais uma vez. Agora, volta não, adianta, né? Perdão. Vai lá de volta para a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai tínhamos Argentina, Brasil e Uruguai contra os paraguaios, como eu falei, do Solano Lopes. Bom,
O Paraguai começa atacando o Brasil, atacando o Mato Grosso, depois tenta invadir o Rio Grande do Sul para ir em direção ao Uruguai, invade a Argentina e traz a Argentina para a guerra, que a princípio estava neutra, e aí você acaba tendo a formação da chamada Tríplice Aliança contra os paraguaios. Foi uma guerra muito desgastante, onde no começo muitas pessoas foram para a guerra de maneira voluntária, né, os chamados voluntários da pátria, mas que com o passar dos anos e as notícias dos horrores da guerra, das dificuldades, do território hostil que é qualquer território belicoso, ainda mais naquela região, muitos não queriam mais ir para a guerra e aí o número de pessoas sendo alistadas diminui muito. Muitos senhores brancos que não queriam ir para a guerra, adivinha, enviavam os seus escravos no lugar, muitas das vezes com a promessa de que eles voltariam, caso voltassem vivos, tornariam-se livres. E aí você já sabe no que isso vai dar, né? Quando acaba a Guerra do Paraguai, o Brasil vence, a duras penas, mas vence. O exército brasileiro tem um papel fundamental nessa guerra. Quando acaba a Guerra do Paraguai, o Brasil sai numa crise não só econômica, pelos gastos, pelo endividamento externo, mas sai numa crise política também. Porque a partir desse momento, muitos militares do exército brasileiro percebem que lutaram no fronte, nas batalhas na Guerra do Paraguai, junto de negros, escravos, e passam a ver esses negros não só mais como uma coisa, como uma propriedade privada, mas como um sujeito que estava ali arriscando a sua vida em nome da pátria, por exemplo. Sendo assim, o exército brasileiro volta da Guerra do Paraguai apoiando a chamada causa abolicionista. E essa se torna uma questão após a Guerra do Paraguai. Um tema muito sensível, porque nós comentamos agora há pouco que a escravidão foi a base da produção na nossa história, desde o século XVI até o século XIX, que é o momento onde a gente se encontra, né? Pós-Guerra do Paraguai. A gente está ali em 1870, que é quando a guerra acaba. Não é à toa, quando acaba a Guerra do Paraguai, o governo imperial baixa uma lei em 1871, isso não é coincidência, é proposital, é para dar uma resposta, baixa a chamada Lei do Ventre Livre, que teoricamente, aparentemente, dizia que todo mundo que nascesse, todo escravo que nascesse, negro, filho de escravo que nascesse, a partir daquela data seria livre, mas na prática não era uma liberdade automática. Tem uma série de questões aí dentro dessa lei que tornavam o processo um pouquinho mais demorado. Mas a Lei do Ventre Livre tem a sua importância. Tudo bem? Se a gente for voltar um pouquinho, a gente tem que lembrar que já houve um golpe muito duro na escravidão no Brasil em 1850, quando nós temos a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei abole o tráfico atlântico de escravos. Ou seja, a tendência é que a escravidão acabasse com o passar dos anos, porque o que abastecia a escravidão no Brasil era o tráfico atlântico, não a reprodução interna. E aí agora a gente tem um outro golpe na escravidão, em 1871, sendo baixada a Lei do Ventre Livre. Tudo bem? Com relação ao Paraguai, é um país que sai destruído da guerra. Muitos falam, em termos de estatística, que 80 e poucos por cento da população masculina do Paraguai foi dizimada nessa guerra, que foi levada às últimas consequências pelo Solano Lopes. Até hoje, você tem uma discrepância muito grande, significativa, no número de homens e mulheres no Paraguai. Tem muito mais mulheres do que homens no Paraguai, e isso é consequência dessa guerra que a gente acabou de observar. Além disso, o Paraguai tem o seu solo destruído e teve muita dificuldade para se reerguer pelas consequências dessa guerra, que se concentrou basicamente no seu território e que foi, repito, levado às últimas consequências pelo Solano Lopes, porque ele não quis se render, foi caçado e morto em 1870, na chamada caçada, ali na região de Cerro Corá, uma região montanhosa no Paraguai, que é onde ele acaba morto. Ele nomeou o seu filho, por exemplo, coronel, ele usava crianças nessa resistência nos últimos momentos da guerra, o seu filho, coronel Pantito, foi nomeado coronel com 14 anos de idade. Crianças eram disfarçadas de adultos ali nas últimas batalhas para que não transparecessem fraqueza para o exército brasileiro. Enfim, nessa guerra não tem herói nem vilão, os dois lados cometeram uma série de barbaridades, mas quem paga muito mais essa conta, obviamente, são os paraguaios, que são os derrotados. Mas para o Brasil, como eu disse, essa guerra trouxe consequências políticas e econômicas importantes. Dívida externa, crise econômica e crise política, por conta do debate acerca da escravidão, do fim da escravidão. O movimento abolicionista toma corpo nesse momento.
E ao mesmo tempo o exército brasileiro, que foi quem venceu a guerra, volta da guerra com muita moral, assumindo um protagonismo, ou pelo menos reivindicando um protagonismo político. Beleza? Muitos voltam criticando Pedro II. Cabe lembrar que a Marinha era a menina dos olhos do imperador. O exército muitas das vezes era visto como um capitão do mato que só era chamado para caçar escravo fujão. Quem recebia mais atenção do Pedro II, quem ele dava mais moral era, sem dúvida, a Marinha. Mas quem se destacou na Guerra do Paraguai foi o exército. E aí muitos já voltam falando em república, muitos defendem o fim da escravidão, não se sentem identificados ou representados pelo Pedro II e pela monarquia. E ao mesmo tempo essa insatisfação vai acabar casando direitinho com algumas ideias que vão chegar no Brasil nessa segunda metade do século XIX através de um cara chamado Benjamin Constant, que vai difundir o positivismo no meio militar, que defende, como está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, e esse progresso viria através de uma república, essencialmente. Portanto, a monarquia simbolizaria o atraso, a república o progresso, e a ordem viria através de um governo centralizador, de um governo autoritário, no caso comandado pelos militares. Os militares, agora repito, reivindicam o protagonismo na política brasileira. Não é à toa que são eles que vão dar um golpe militar contra o Pedro II, proclamando a república na história do Brasil, a primeira vez em que nos tornamos republicanos, como está escrito aqui no quadro. Beleza? Pulando para o próximo tópico. Esse é o assunto predileto. Esse é o tema que o Enem mais gosta. Primeira República, ou você pode chamar também de República Velha. E dentro dessa Primeira República ou República Velha, cabe lembrar, a gente divide em República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada é um período muito curtinho, a República Oligárquica é o período que mais cai na tua prova, principalmente os aspectos políticos, os aspectos sociais. Eu vou mencionar alguns desses pontos com vocês. Tudo bem? Política dos governadores, coronelismo, voto de cabresto, comissão de verificação de poderes, todos esses temas, todos esses conceitos, tem que estar muito claros aí na sua cabeça. A gente fez um vídeo sobre isso recentemente, assiste lá depois caso você tenha alguma dúvida, está tudo esmiuçado direitinho, para que você possa compreender esses pontos. Cabe lembrar que a gente dá muita importância para a política do café com leite, alternância entre Minas e São Paulo na presidência, mas é importante tornar evidente, relembrar, fixar. Essa política do café com leite ela só é possível graças a uma engrenagem, ou seja, o que faz girar a política é a chamada política dos governadores, que é aquela troca de favores, de interesses entre o poder federal, o estadual e o municipal. E aí na base dessas relações estava o coronelismo e o voto de cabresto, com a figura do coronel, aquela figura com uma autoridade local, aquele mandão atuando ali dentro dos municípios, dentro das vilas, principalmente no interior do Brasil. Obviamente, a situação de miséria, de pobreza desse campesinato contribui muito para que ele fique sujeito aos mandos e desmandos desses coronéis que usam da sua influência política, do seu poder econômico para trocar o voto desse camponês pobre, miserável, faminto, por qualquer coisa, uma cesta básica, roupa. Era comum acontecer de você dar o pé de uma bota antes da eleição e o outro pé da bota depois da eleição, já que o voto era aberto, então o coronel sabia em quem você ia votar. Isso é um ponto importante. Constituição de 1891, bem lembrado. A primeira foi a de 1824 no Império, a segunda foi de 1891. Nessa Constituição, quando a Constituição cai em prova, você tem que lembrar, gente, de índice de participação eleitoral. Quem vota na Constituição de 1891? Então, está lá escrito que o voto é aberto, direto e facultativo, ou seja, não é obrigatório, porque você não tinha como comprar o país inteiro. Então você quer que vá para a urna só a galera que já é ali carta marcada. O voto era aberto para você controlar o eleitorado e não estava escrito que o voto era masculino. Estava escrito que era aberto, direto, facultativo e para alfabetizados. Isso sim. A de 24, muitos de vocês confundem isso, hein? A de 1824 permitia voto para analfabeto. Não estava escrito lá o critério da alfabetização. Já a de 1891, essa sim exige a alfabetização, porém, nessa Constituição não está escrito claramente, não está explícito ali que o voto tem que ser masculino. Por quê? Por um motivo muito simples. A gente está viajando no tempo, certo?
Então a gente não pode pensar o passado com a nossa cabeça de hoje. Se a gente fizer isso, é sendo anacrônico. O nome disso é anacronismo. A gente tem que entender que naquela época era tão óbvio mulher não votar que não precisava colocar por escrito que o voto era masculino. Pois é, eram outros tempos, né, gente? O curioso é, depois da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra está aqui, ó, eu coloquei para vocês nos tópicos aqui, como os mais incidentes, né, o iniciozinho do século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, você vai observar a chamada primeira onda feminista, as chamadas sufragistas. E as sufragistas, como o próprio nome já diz, defendem o direito ao voto, ao sufrágio, o voto feminino. Isso vai reverberar no Brasil e você vai ter sufragistas atuando nos anos 20, Berta Lutz, Leolinda Dalto, entre outras mulheres que merecem ser mencionadas, né? Infelizmente pouco conhecidas, e agora que seus nomes talvez tenham vindo mais à tona. Essas mulheres lutavam pelo voto feminino, eram ativas politicamente, e algumas delas entraram na justiça para conseguir o direito ao voto, dizendo que na Constituição não estava escrito que o voto era só para homens. E algumas delas conseguem ganhar o direito a voto ou a candidatura já nos anos 20. Já nos anos 20. No final da República Oligárquica, no final da República Velha. Só que a primeira Constituição que efetivamente iria colocar por escrito os direitos das mulheres seria a Constituição de 1934, com Getúlio Vargas, que eu vou mencionar com vocês já já. Tudo bem? Tranquilo? Produção, temos muito tempo ainda ou não? Pode seguir. Pode seguir? Beleza, então vamos lá. Show de bola. Repara no seguinte, eu coloquei aqui também movimentos sociais, né? Aí a gente tem que lembrar Canudos, Contestado, Cangaço, movimento interior do Nordeste, e os movimentos urbanos, Vacina, Chibata, movimento operário. Esses movimentos são frequentes no Enem também. Vacina já caiu algumas vezes, Canudos já caiu algumas vezes, Contestado também já caiu, o Cangaço já caiu, todos esses movimentos já caíram. Movimento social, portanto, é algo frequente na prova. Não sabemos como vai ser a abordagem sobre esses movimentos nesse ano, mas o Enem tem um histórico de abordar movimentos sociais, de colocar em protagonismo, né, o ativismo dos trabalhadores, as greves, as atividades operárias, ou os próprios movimentos no espaço rural, como a gente está comentando aqui. Tudo bem? No finalzinho dessa República Velha, a gente tem outros movimentos importantes. Tenentismo, acho que é algo que seria muito importante de você dar uma olhadinha com carinho, com atenção, que é um movimento de jovens militares que criticam essa República Velha, esse jogo do café com leite, a corrupção, o voto de cabresto, e eles defendiam basicamente duas coisas. Isso é importante de você ter essas duas expressões na sua cabeça, tá? Presta atenção. Moralização política. O que é moralização política? Combate à corrupção, voto secreto, tudo bem? E a modernização econômica. O que é modernização econômica? Urbanização e, essencialmente, a industrialização no Brasil. Propostas que vão ser levadas a cabo, que vão ser apropriadas por qual político brasileiro? Por qual político que fecharia exatamente com os tenentes também, fazendo a Revolução de 30? Ele mesmo, um dos nomes mais importantes para o bem ou para o mal da história do Brasil. Getúlio Vargas. Vargas é um tema que a gente sempre vai apostar para as provas de vocês. Antes de eu seguir com o Getúlio, cabe lembrar que na crise da República Velha existe também, em 1922, a Semana de Arte Moderna e as propostas modernistas, as críticas modernistas, que já apontavam em direção a uma urbanização e a uma industrialização. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, é fundado o chamado PCB, em 1922, Partido Comunista do Brasil, que reúne o movimento operário naquele contexto. Por isso a gente fala que em 1922 é um ano da contestação, porque a gente tem três eventos importantes ali. PCB, a criação, né, a organização da Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo, o modernismo, e, ao mesmo tempo, a primeira ação dos tenentes, porque os tenentes não ficam só no discurso, eles vão para a briga. O tenentismo, em 1922, organiza o chamado Levante dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, aí depois é que seria a chamada Coluna Prestes. Então esses movimentos estão presentes aqui nessa crise da República Velha. Tudo bem? Beleza? Bom, Vargas não tem como tirar de nenhuma prova, né, gente? Independente do vestibular, Vargas é um assunto que sempre vai ser bastante cobrado.
E no Enem, quem gosta de história do Brasil, que cobra essa questão da industrialização, do trabalhismo, das ações operárias, o Getúlio é um personagem importante para a prova de vocês. Ele que lidera a chamada Revolução de 30, que foi um golpe na prática, mas a gente chama de revolução porque, no geral, o termo revolução soa mais positivamente e a memória que, no geral, se tem sobre o Getúlio Vargas é uma memória mais positiva, apesar desse sujeito ter promovido diversas ações autoritárias durante a chamada ditadura estado-novista, é importante lembrar disso, né? Mas, no geral, ainda se emplaca e se utiliza o termo Revolução de 30. Vargas ficaria de 30 a 45, eu não botei a data aqui, mas você pode acrescentar, beleza? E a Era Vargas se divide em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e o chamado Estado Novo, que é a parte mais longa, de 37 a 45. Ali, o que costuma cair mais, Casale? Bom, aspectos políticos. A centralização do poder, isso é uma característica do varguismo, e era uma tendência na época, né? Você pode observar, Perón na Argentina é a mesma coisa, lembra muito o varguismo. Se comparado à República Oligárquica, que era uma época de mais federalismo, de mais descentralização, o Vargas centraliza bem mais o poder. Economicamente, é quando você vai se aproveitar da crise de 29, do contexto ali de crise do capitalismo liberal, é onde estão começando a aparecer as propostas keynesianas, intervencionistas, e o Vargas é mais um exemplo desse modelo de estado de bem-estar social, que é a tendência no mundo capitalista da década de 30 à década de 70. Por favor, guarda isso para sua prova, isso pode te ajudar muito a fazer algumas questões, ou pelo menos a eliminar algumas opções na hora de você ficar em dúvida ali, caso você fique em dúvida entre as 5 opções. Desde a crise de 29, que é um dos assuntos presentes aqui nos índices, né, de temas fortes para o Enem, desde a crise de 29 o capitalismo liberal ele entra em crise. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial já marca a crise desse modelo liberal, mas o auge é a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse sentido, a partir da década de 30, você tem a tendência a estados interventores, ao welfare state, ao estado de bem-estar social, ao keynesianismo, que faz referência ao economista, né, John Maynard Keynes. O Vargas é um exemplo de estado de bem-estar social. Perón é um exemplo de estado de bem-estar social na Argentina. Assim como nos fascismos, você também tem governos intervencionistas aliados a ditaduras. Tudo bem? Faz-se uso da intervenção estatal na economia. Essa é a tendência, como eu disse, da década de 30 até a década de 70 no capitalismo. Na década de 70, você tem os chamados choques do petróleo, em 73, 79, e ali entra em crise esse modelo do welfare state, do bem-estar social, e a década de 80 vem com tudo o chamado neoliberalismo, protagonizado pela Margaret Thatcher, apelidada de Dama de Ferro, e o chamado Ronald Reagan, ex-ator norte-americano e que se torna presidente ali ao longo, principalmente, dos anos 80. Esses são os expoentes do neoliberalismo. Então é importante você ter essa espécie de linha do tempo, né, com relação às fases do capitalismo, para que você possa se situar e conseguir matar algumas questões que talvez te deixem em dúvida entre uma ou outra opção. Tranquilo? Voltando rapidinho ao Getúlio Vargas. Falamos de política, economia, sociedade, obviamente movimento operário, corporativismo é um conceito que você tem que dominar para a sua prova, porque o corporativismo dialoga com o fascismo. E o Vargas é um cara que tem uma afinidade ideológica com os fascismos. Não dá para dizer que ele era fascista propriamente, conceitualmente seria um equívoco, porque fascismo é ditadura de partido único, e no varguismo, na fase do Estado Novo, você sabe que não tinha partido político nenhum, ele fechou todos os partidos, fechou inclusive o próprio Congresso, né, depois do golpe de 37. O corporativismo, na prática, se manifesta através da lógica do controle dos sindicatos. O Vargas ele tem uma relação paternalista, né, com o movimento operário. Ele passa a imagem de que ele é o pai dos pobres, de que ele dá as leis trabalhistas de presente, mas ao mesmo tempo ele cobra esse movimento operário e controla, coloca debaixo da sua asa. Desmobiliza o movimento operário, tenta diluir as tensões sociais ou a luta de classes, como você pode chamar também, né? Aproximando, fazendo essas classes cooperarem com o Estado mediando essa relação. Esse é um conceito que o Vargas pega no Mussolini, na Itália. O Mussolini, quando ia discursar sobre o corporativismo e o movimento operário, ele dava o seguinte exemplo, ele pegava um graveto do chão, tudo bem?
Imagina que tem um graveto aqui e ele falava, ó, esses somos nós italianos antes do fascismo. E ele facilmente quebrava esse graveto. Depois ele buscava no chão vários gravetos, unia com feixes, por isso fácio, fascismo, fascismo, talvez algum professor você já tenha ouvido falar, né, de fascismo. Na minha faculdade, por exemplo. Aula assim, cara. Já? Ela falava fascismo. Na minha faculdade eu lembro que tinha um professor chamado Francisco Carlos, que falava fascismos. Ali, nesses feixes, beleza, por isso fascismo, você une os vários gravetos. Xuxa com CH para não dar processo. Ah, sim. Xuxa. Bom, E ali você une com feixes, beleza? E essa ideia de união faz com que juntos sejamos mais fortes, né? Ou seja, ele tentava quebrar esse graveto com todos esses feixes amarrados e não conseguia. E mostrava, ó, esses éramos nós antes fracos, quebrávamos facilmente e agora somos fortes, unidos. Por isso a nação tem que funcionar como um corpo só. Por isso o corporativismo. A nação como um corpo só, promovendo uma cooperação entre classes. O Estado mediando a relação entre burguesia e proletariado. Tudo bem? Os interesses da nação estariam acima de tudo. Por isso Vargas pega emprestado essa ideia, coloca em prática no Brasil, controlando o sindicato, não promovendo, não reconhecendo o sindicato independente e combatendo greve. Ele não aceitava greve. Qualquer greve operária era reprimida com violência pelo governo varguista. Tudo bem, gente? Tranquilo? Não confundam, era Vargas com o segundo governo Vargas, que seria essa fase aqui, do chamado intervalo democrático. Casale, por que intervalo democrático? Tem livros que chamam de república populista. Eu, particularmente, prefiro o termo intervalo democrático porque eu acho que ele é bem didático. Está entre duas fases, tudo bem? Ditatoriais. O Estado Novo, 37 a 45, Vargas, e a ditadura civil-militar, de 64 a 85. Tudo bem? Por isso um intervalo democrático. A gente tem 5 governos aí, lembra comigo? Ó, Dutra, segundo o governo Vargas, o Getúlio volta, é aí que tem Petrobras e tal. Petrobras não era Vargas, tudo bem? A Petrobras é de 53. Ao suicídio varguista, em agosto de 54. Depois, JK é eleito. Logo na sequência, você tem João Goulart. Desculpa, pulei, errei. Jânio Quadros e João Goulart. Tudo bem? Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros, João Goulart. O curioso nessa história é, o Jânio Quadros é o que ficou menos tempo, né? 7 meses. E a gente lembra mais do Jânio Quadros, que ficou 7 meses, do que do Dutra, que completou o mandato 5 anos graças à Constituição de 1946. Tudo bem? Que se você fizer as contas, ó, vimos as Constituições de 1824, 91, eu citei a de 34, tem a de 37, que é a Constituição de caráter fascista, a polaca, você lembra desse apelido? E agora a de 46, a 5ª Constituição que você está estudando. E uma dica muito prática para você lembrar de Constituição. É só você lembrar do contexto. Constituição ela é o espelho de uma época, tudo bem? Se você está saindo de uma ditadura como foi o Estado Novo, redemocratizando o Brasil, a Carta de 46 ela vai ser uma carta mais democrática. Pluripartidarismo, o voto feminino aparece de novo agora no mesmo critério para o masculino, alfabetizado, maior de idade, pronto, vota, seja homem ou mulher. Tudo bem? Liberdade de imprensa, liberdades individuais, direito à propriedade privada, divisão dos 3 poderes, os valores liberais clássicos, né? Obviamente, na ditadura de 64 a 85, a Constituição de 67 vai acabar sendo uma Constituição bastante autoritária, que é reflexo daquele contexto político, histórico, enfim. A gente não chegou em ditadura ainda não. Tudo bem? Eu queria que a gente destacasse nesse intervalo democrático Vargas, como eu já citei, e JK, porque são os personagens que vão alavancar a industrialização no Brasil. E como o Enem é uma prova muito interdisciplinar, dialoga muito com a geografia, com a sociologia, filosofia, enfim. E História e Geografia cobram muito essa questão da industrialização no Brasil. Falando, né, sobre o Nacional Desenvolvimentismo do JK, os 50 anos em 5, o programa de metas e as consequências desse programa. Que apesar, né, de lembrarmos bem do governo Juscelino Kubitschek, o saldo que ele deixa, economicamente falando para o Brasil, é um saldo de inflação e de dívida externa, além da questão social envolvendo o aumento da concentração de renda, da desigualdade social. Mas o clima era de otimismo, de euforia no Brasil. A década de 60 já não seria
tão bem lembrada assim por conta da crise econômica que o Brasil vai vivenciar, culminando depois do governo Jânio Quadros João Goulart, termina com o chamado golpe civil-militar de 1964, iniciando a ditadura que duraria até 85. Casale, você não colocou ditadura aqui. Por que, se ditadura eu já vi que tem várias questões no Enem? Então, eu acho que pode sim cair ditadura. Tudo bem? Eu só acho que nesse ano especificamente, pelo contexto político, as questões podem mudar de perfil. Pode, por exemplo, tocar em questões que talvez não sejam tão polêmicas assim. Milagre econômico. Eu sei que qualquer coisa que envolve ditadura seria polêmico, mas milagre econômico, obra faraônica, os atos institucionais, tocar em questões que talvez sejam mais técnicas, não tanto envolvendo, sei lá, lei de anistia, tortura, entre outras questões que eu acho que aí poderiam ser mais polêmicas, né? Então acho que pode sim cair ditadura, mas talvez as questões tenham um outro perfil, tudo bem? Porque sim, ditadura é um assunto forte para a prova de vocês. E Nova República, Casale? Cai, não cai tanto, pode cair, e aí eu daria destaque especialmente para o governo Collor, por exemplo, as eleições de 89, né, que esse ano completam 30 anos, o Brasil ficou aí quase 3 décadas sem eleger diretamente um presidente, e o primeiro eleito diretamente foi o Collor, em 1989, lembrando que o Tancredo, antes, em 85, venceu a eleição, mas veio a falecer logo na sequência, o Sarney assumiu, essa não foi uma eleição direta, né? Foi uma eleição indireta. O Collor foi o primeiro eleito diretamente, depois de quase 30 anos, sem eleger diretamente um presidente na história do Brasil. Tudo bem? Respirando, né? De Brasil foi? Produção foi? Sim, né? Beleza. E de história geral? Vamos lá. Para a gente finalizar, vou passar para o outro lado aqui. Ó. Gente, Revolução Industrial, século XVIII, primeira Revolução Industrial, mas você pode também contemplar aqui a segunda, né, no século XIX, ou a própria terceira. Essa divisão em fases da Revolução Industrial, ela é uma construção, tudo bem? Ela não é natural, a Revolução Industrial é um processo único, a gente divide em fases para que fique mais didático para você estudar. E aí você fala que a primeira foi na Inglaterra, a segunda já pegou outros países, né? Envolvendo Alemanha, Estados Unidos, Japão, a terceira no século XX com outras tecnologias, mas o fato é um processo contínuo que tem começo e que não tem fim e que vai se transformando a si mesmo, beleza? Por isso é revolucionário também. Quando cai na prova, o Enem discute muito os impactos dessa revolução industrial. O impacto da introdução de novas tecnologias, o impacto social, a relação com as atividades operárias, cartismo, né? Antes o próprio ludismo, depois os sindicatos, enfim, os movimentos sociais como um todo, os direitos trabalhistas, tudo bem? O aumento da produtividade, a urbanização atrelada à industrialização, a formação de bairros operários, tudo isso aparece muito nas provas do Enem tradicionalmente quando cai o tema de Revolução Industrial, que em termos de história geral é um dos mais frequentes. Beleza? Agora, eu apostaria muito no iniciozinho do século XX. Tratando de Primeira Guerra Mundial, e gente, você não entende fascismo, crise de 29, Revolução Russa, Segunda Guerra, você não entende nada disso se não falar de Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra é o abre-alas do século XX, digamos assim. Tudo bem? Tem um historiador que é muito citado na prova de vocês do Enem, chamado Eric Hobsbawm. Vários livros dele são usados nas provas, né, nos textos. E ele tem um livro chamado A Era dos Extremos, o chamado Breve Século XX. E para ele o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial em 1914. E uma observação. O Enem não tem tanto essa tradição de cobrar datas comemorativas. Mas é importante citar, em 1918 acabou a Primeira Guerra e em 19 você tem um tratado importantíssimo que é o Tratado de Versalhes, que pune a Alemanha, a declara culpada pela guerra, a Alemanha perde as colônias, perde 1/8 do seu território, enfim, é desmilitarizada, é um tratado que humilha os alemães e que vai servir de combustível para o nazismo surgir depois. O Hitler vai se apropriar muito das insatisfações com relação ao Tratado de Versalhes para que seja fomentado ali o chamado revanchismo alemão, né, que é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. A gente diz, portanto, que uma das causas da Segunda Guerra está no final da Primeira. O próprio historiador que eu citei fala que seria uma única guerra, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda como um prolongamento da Primeira.
É um longo confronto. E tem um intervalo no meio, que é o momento onde você observa a ascensão dos fascismos. A Itália, especificamente, o Mussolini já ascende nos anos 20. Em 22, por exemplo, a gente tem a famosa Marcha sobre Roma, que é quando há um protagonismo para o movimento fascista italiano. E logo na sequência, a gente tem a crise de 29, que é um divisor de águas para que o Hitler chegue ao poder na Alemanha. O Partido Nazista ele já tinha nascido antes, mas ele ganha destaque mesmo depois dos impactos da crise de 29, que é um tema importante também para a prova de vocês. Mais uma data aí, mais ou menos fechadinha, né? Que faz aniversário para a tua prova. Bom, aqui a gente tem completado os 90 anos da crise de 29 esse ano, não é isso? Produção, certo? O professor de história é péssimo em fazer conta, né? Mas é isso, né? 90 anos. É isso mesmo. Não é à toa que eu fiz história. Tudo bem? Segunda Guerra Mundial começa em 39, também é uma outra data fechadinha, 80 anos do início da Segunda Guerra. E a Segunda Guerra mais famosa por conta da quantidade, né, de judeus mortos, fora outros grupos que foram perseguidos e exterminados nos campos de concentração, além ali do destaque para Estados Unidos e União Soviética, que são as duas superpotências que emergem da Segunda Guerra Mundial e vão promover a chamada Guerra Fria, que é o nosso penúltimo tópico aqui no quadro. Eu sei que é covardia botar Guerra Fria, tô apelando, né? Porque a Guerra Fria, cara, é quase toda a metade, segunda metade do século XX. Alguns falam que começa em 45, já com os ataques de Hiroshima e Nagasaki, seria já um recado dos Estados Unidos para a União Soviética, mas muitos trabalham com a data de 1947, começando, de fato, dando início à chamada Guerra Fria por conta da doutrina Truman. Dentro da Guerra Fria a gente tem várias fases. A gente tem as diretrizes iniciais com essas doutrinas que eu citei, Truman, Plano Marshall, a OTAN. Do lado soviético, a gente tem o Comecon, que é o bloco econômico, a gente tem o Pacto de Varsóvia, a gente tem também o Cominform, que é a agência de informação comunista que coordenava as atividades dos partidos comunistas a nível internacional, e as primeiras tensões. Muro de Berlim, por exemplo, um pouquinho mais na frente. Antes você vai ter a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O muro seria construído em 61 e derrubado em 89. Aliás, essa é uma efeméride, né? Uma data importante. 1989, queda do Muro de Berlim, esse ano completando 30 anos. Reflexo dessa divisão bipolar em que o mundo se encontrava entre capitalismo e socialismo. Por isso a ideia de uma Guerra Fria, porque não há um embate direto entre os dois devido à ameaça de suicídio nuclear. Caso os dois, Estados Unidos e União Soviética, entrassem num confronto direto, provavelmente a gente não estaria aqui agora trocando essa ideia e falando um pouquinho sobre essa história, pela ameaça de suicídio nuclear. Por isso uma guerra sim, mas uma guerra fria. Daí a frase de um sociólogo francês chamado Raymond Aron: paz impossível e guerra improvável. Tranquilo, gente? Essa frase também já caiu em algumas questões de vestibulares. Bom, uma outra fase da Guerra Fria importante, Guerra do Vietnã, a guerra mais traumática da história dos Estados Unidos, uma guerra na qual eles não reconhecem a sua derrota até hoje. É muito difícil para os Estados Unidos, um país sempre acostumado a vencer, reconhecerem a derrota para um país como o Vietnã, algo que ninguém esperava. Até hoje fala-se de uma retirada estratégica, não se reconhece de fato o final ali como uma derrota dos Estados Unidos. E os impactos dessa guerra políticos e econômicos para a história do país, que pega ali os anos 60 e os anos 70. Tudo bem? E o finalzinho, crise do socialismo, as reformas do Gorbachev, Perestroika, Glasnost, enfim, queda do Muro de Berlim, como a gente mencionou, e o fim da União Soviética oficialmente em 1991, que é quando acaba a Guerra Fria. Mas dentro desse período, cabe citar esse outro tema aqui, ó, a independência afroasiática, ou talvez, como você conheça, descolonização afroasiática. Eu estou colocando independência afroasiática porque é um termo mais fidedigno, digamos assim. O termo descolonização ele é muito eurocêntrico, né? Porque dá todo o protagonismo ao colonizador, ao europeu. Ele que colonizou, ele que descoloniza. E, na verdade, foram várias lutas para que a África, os países africanos, os países asiáticos se tornassem independentes ali após a Segunda Guerra Mundial. E aí os principais casos que a gente cita, né, e que são mais frequentes nas provas, são Índia,
África do Sul. Dá para falar um pouquinho também sobre o caso da Argélia, envolvendo até a questão dos imigrantes hoje em dia, Estado Islâmico, atentado terrorista na França nos últimos anos. É um tema também que a gente aposta bastante para a prova de vocês. Acho que é isso, né? Falamos dos principais pontos aqui da história do Brasil, alguns pontos da história geral. Desejo boa prova para vocês, sucesso, acreditem no potencial de vocês estão mais do que preparados, tudo bem? Lembrem dessas dicas. Agora, você só vai relembrar mesmo, não tem nada muito para você abordar, a gente só está fixando, aparando as arestas. Peço a vocês que sigam as nossas redes sociais do Fábrica D. Você pode me seguir na rede social também lá no Instagram, Professor Casale, @Professor Casale. Entra lá no site, aproveita todas as oportunidades, né, os descontos, enfim, tudo que está sendo oferecido para vocês pelo Fábrica, que é uma preparação de muita qualidade. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, galera. Boa prova, sucesso, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.